extraordinária da Câmara Municipal de Rinópolis. Eu solicito à primeira secretária que faça a verificação de presença dos vereadores. Senhor presidente, presença unânime dos senhores vereadores. Havendo o número legal, colocamos em discussão a ata da primeira sessão extraordinária de 2020 da Câmara Municipal de Rinópolis, realizada na data de 25 de março de 2020. Alguém querendo discuti-la? Ninguém querendo discuti-la, colocamos a mesma em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os contrários que se levante. Aprovada a ata da primeira sessão extraordinária de 2020 por unanimidade. Eu solicito à vereadora Patrícia que faça a leitura do trecho bíblico conforme estabelecido para o início de nossas sessões. Boa noite a todos. O evangelho escolhido nesta noite está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo de 2 a 4. Por isso, quando você der esmola, não mande tocar trombeta na frente, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Eu garanto a vocês, eles já receberam a recompensa. Ao contrário, quando você der esmola, que a sua esquerda não saiba o que a sua direita faz, para que a sua esmola fique escondida, e seu pai, que vê o escondido, recompensará você. Leitura da matéria do pequeno expediente. Esta presidência informa que as correspondências recebidas já foram informadas aos senhores vereadores por ofício do Departamento Expediente. Entretanto, se houver interesse de algum vereador pela leitura de qualquer matéria ali relacionada e que mereça atenção do plenário, que faça solicitar a sua leitura. Proposituras. Eu solicito à primeira secretária que faça a leitura das proposituras hoje apresentadas. Indicação número 010/2020. Assunto: isenção de cobrança de água e redução no valor de IPTU. Indico na forma regimental ao senhor prefeito municipal de Rinópolis que faça tomar as providências que se fizerem necessárias para que seja efetuada a isenção de cobrança das contas de água de munícipes que estejam cadastrados em programas sociais e famílias de baixa renda, durante o período em que perdurar a pandemia do coronavírus. Indico, ainda que também seja concedido pelo município a redução no valor de IPTU das mesmas famílias citadas acima, bem como de todas as empresas, microempresas e microempreendedor individual, que estejam com suas atividades suspensas em virtude da pandemia. Justificativa. A presente indicação justifica-se no fato de que o coronavírus fez com que muitas pessoas não pudessem trabalhar, e desta forma existem famílias totalmente sem renda e outras recebendo valores bem reduzidos. A indicação visa apoiar essas famílias e empresas que passam por esse momento tão difícil, e essas sejam as razões de ser da presente indicação. Câmara Municipal de Rinópolis, 7 de abril de 2020, Adenir Teixeira de Oliveira, vereador proponente. Indicação número 011/2020. Assunto: providências para instalação de obstáculos nas entradas e entre as ruas do bairro Morumbi. Observadas as normas regimentais em vigor, indica ao prefeito municipal de Rinópolis que, através dos órgãos competentes, faça-se tomar as providências necessárias para a realização de instalação de obstáculos nas entradas e entre as ruas do bairro Morumbi. Justificativa. A presente indicação justifica-se que, devido à falta de sinalização para os condutores de veículos que entram e saem no bairro em alta velocidade. O bairro é muito utilizado para a prática de caminhada e, com o objetivo de oferecer segurança aos pedestres, faço essas as razões da presente indicação. Câmara Municipal de Rinópolis, 8 de abril de 2020, Danilo Torres Rosa, vereador proponente. Indicação número 012/2020, assunto: providências para a manutenção da iluminação da Praça Coronel Eugênio Hino. Observadas as normas regimentais em vigor, indico ao prefeito municipal de Rinópolis que, através dos órgãos competentes,
faça-se tomar as providências necessárias para a realização de manutenção da iluminação na Praça Coronel Eugênio Rino. Justificativa. A presente indicação tem por finalidade realização da manutenção das lâmpadas da Praça Coronel Eugênio Rino, pois existem pontos que estão com lâmpadas apagadas e outros estão piscando, e essas são as razões da presente indicação. Câmara Municipal de Renópolis, 8 de abril de 2020, Danilo Torres Rosa, vereador proponente. Indicação número 013/2020, assunto, recap asfáltico. Indico na forma regimental ao senhor prefeito municipal de Renópolis que faça tomar as providências que se fizerem necessárias para que seja realizado recapeamento asfáltico da rua São Cristóvão, no trecho que localiza a Igreja Evangélica, rua essa localizada no Jardim São Mateus. Justificativa. A presente indicação justifica-se no fato de que a citada rua atualmente encontra-se em péssimo estado de conservação, e dessa forma faz-se necessário o recapeamento do referido local. Há que esclarecer ainda que os moradores do local estão cobrando esse vereador em relação a melhorias no asfalto, e como esses moradores são merecedores dessas melhorias, nada mais justo do que indicar a referida melhoria, e essas sejam as razões de ser da presente indicação. Câmara Municipal de Renópolis, 9 de abril de 2020, Donizete Ananias da Silva, vereador proponente. Indicação número 014/2020, assunto, recap asfáltico de ruas. Indico na forma regimental ao senhor prefeito municipal de Renópolis que faça tomar as providências que fizerem necessárias para que seja realizado o recapeamento asfáltico das ruas descritas abaixo. Final da Rua São Gabriel, Rua Padre José de Anchieta, Rua São Miguel, esquina com o Bar do Chapinha, Rua São Bartolomeu, no final da rua, esquina com a creche, Rua São Judas Tadeu, Rua São Benedito, rua essa, que faz esquina com o Bar do Ademir, sendo essas ruas localizadas no Jardim São Mateus e Jardim Mariana. Justificativa. A presente indicação justifica-se no fato de que as citadas ruas atualmente encontram-se em péssimo estado de conservação, e dessa forma faz-se necessário o recapeamento dos referidos locais. Há que esclarecer ainda que os moradores dos locais estão cobrando esse vereador em relação às melhorias no asfalto. E como esses moradores são merecedores dessas melhorias, nada mais justo do que indicar a referida melhoria. E essas sejam as razões de ser da presente indicação. Câmara Municipal de Renópolis, 9 de abril de 2020, Donizete Ananias da Silva, vereador proponente. Indicação número 015/2020. Assunto, reparo na guia de sarjeta. Indico na forma regimental ao senhor prefeito municipal de Renópolis que faça tomar as providências que se fizerem necessárias para que seja realizado reparo na guia de sarjeta da rua São Lucas, esquina com a praça do Jardim São Mateus. Justificativa. A presente indicação justifica-se no fato de que as guias do citado local estão caídas e, desta forma, precisa ser realizado o reparo no local. Há que esclarecer ainda que os moradores do local estão cobrando esse vereador em relação a melhorias, e como esses moradores são merecedores dessa melhoria, nada mais justo do que indicar, e essas sejam as razões de ser da presente indicação. Câmara Municipal de Renópolis, 9 de abril de 2020, Donizete Ananias da Silva, vereador proponente. Requerimento número 008/2020, assunto, requer informações do Estado de Sindicação 012/2019, de 7 de março de 2019. Observadas as normas regimentais em vigor, requer ao prefeito municipal de Renópolis que, através dos órgãos competentes, providencie as informações referente ao projeto e prazo de implantação de sinalização vertical e de solo dos bairros Residencial Cervantes, Residencial Morumbi e Jardim Santa Mônica. A justificativa. Considerando que foi protocolado nessa Casa de Leis a indicação número 012/2019, de autoria dos vereadores Danilo e Evandro, no dia 8 de março de 2019, indicando providências para a realização de sinalização do trânsito vertical e horizontal no bairro Residencial Morumbi. Considerando o ofício da Prefeitura Municipal de Renópolis, número 070/2019, de 22 de março de 2019, protocolado no dia 28 de março de 2019, onde foi solicitado, juntamente com a Polícia Militar de Renópolis, para a Engenharia de Trânsito do DETRAN, SP, a elaboração de projeto de implantação de sinalização vertical e de solo nos bairros Residencial Cervantes, Residencial Morumbi e Jardim Santa Mônica.
Considerando que o projeto deve estar concluído, haja visto que a rua do Paço Municipal foi modificada. Sendo essas as razões do presente requerimento, e solicito desde já o apoio dos nobres vereadores para aprovação do presente requerimento. Câmara Municipal de Renópolis, 8 de abril de 2020, Danilo Torres Rosa, vereador proponente. Requerimento número 009/2020. Assunto: requer informações sobre normas de fiscalização das fiações de telefonia e internet em nosso município. Observadas as normas regimentais em vigor, requer ao prefeito municipal de Renópolis que, através dos órgãos competentes, providencie junto à instituição detentora do domínio dos postes de energia do nosso município, que informe quais normas são adotadas para a permissão e instalação de redes de telefonia e internet, qual o procedimento de fiscalização por parte da detentora do domínio e quais são as práticas para corretivas. A justificativa: as redes de transmissão de energia do nosso município são compartilhadas com as redes de telefonia e internet. Constatamos em diversas ruas, em especial Avenida Renópolis, Sul de Menúcio e Luiz Wolff, fios de telefonia e internet que estão caídos pelo menos a 2 metros de altura do chão, podendo ser facilmente tocados pelas pessoas. Também locais com uma grande aglomeração de fios que pode acarretar acidentes. Na busca primordial de segurança da população, requeiro também uma ação corretiva com empresas que compartilham da mesma estrutura de distribuição. Sendo essas as razões do presente requerimento, solicito desde já o apoio dos nobres vereadores para aprovação. Câmara Municipal de Renópolis, 8 de abril de 2020, Danilo Torres Rosa, vereador proponente. Requerimento número 010/2020. Assunto: requer informações sobre a estrutura disponível para atender caso de coronavírus, Covid-19. Observadas as normas regimentais em vigor, requer ao prefeito municipal de Renópolis que, através dos órgãos competentes, informe quais são as estruturas disponíveis em nosso município para atender aos casos suspeitos e confirmados pelo coronavírus Covid-19, informando quantos leitos temos disponíveis, B, quantos respiradores, C, qual estrutura que teremos com disponibilidade exclusivas em cidades maiores como Tupã, D, quais valores repassados pelo governo federal e estadual para combate dessa pandemia, e qual será a aplicabilidade desses recursos. A justificativa: sabemos das dificuldades que o país está passando, decorrente à pandemia coronavírus Covid-19. É de extrema importância as prevenções para retardar o contágio do vírus e não sobrecarregar a estrutura do sistema de saúde. As informações ora requeridas têm como objetivo conscientizar principalmente as pessoas que estão no grupo de risco, que pensam estar totalmente seguras em atendimento, disponibilidade de leito e respiradores. Por isso, a importância da informação da realidade do nosso município, para que os mesmos sejam mais cuidadosos. Sendo essas as razões do presente requerimento, Câmara Municipal de Renópolis, 8 de abril de 2020, Danilo Torres Rosa, vereador proponente. Lido, senhor presidente. A palavra está à disposição dos vereadores para manifestação sobre a propositura hoje apresentada. Com a palavra, a vereadora Denir. Quero cumprimentar, senhor presidente, os demais membros da mesa, os nobres colegas vereadores, aqueles que nos assistem pela internet. Trago esta indicação aqui nesta casa hoje, para que o senhor prefeito possa ver a possibilidade de assim fazer esse desconto no IPTU e também na conta de água, para aquelas famílias carentes que não estão tendo condições de trabalhar devido a esta paralisação por esta pandemia que assusta não só Renópolis, mas que assusta praticamente todo mundo. Nós vemos que com essa paradeira tem muitas famílias que eles trabalham a semana, já recebem no final de semana, e assim eles têm a condição de se alimentar na próxima semana, não tendo eles reservas para que chegasse um momento desse e ficar em casa sem trabalhar e assim mesmo poder ir ao mercado e fazer as suas compras. Então, eu
pediria que o senhor prefeito estudasse a possibilidade desse desconto na conta de água e no IPTU, não só também dessas pessoas carentes, mas também de algumas empresas, algumas lojas, aqueles que não estão podendo trabalhar, não estão podendo abrir suas portas para trabalhar e ganhar o seu pão, para que também fizesse assim para eles também, porque é difícil, a pessoa quer trabalhar, tem as suas contas para pagar, tem todos os seus compromissos, e não pode, e não tem de onde tirar outro recurso. Mas, da mesma maneira, mesmo sem trabalhar, a conta do IPTU, ela vence, a conta da água, nem que for o mínimo, mas também vai vencer, e essa dívida vai ficar para cada um. Então, gostaria que o senhor prefeito, junto com a sua parte jurídica, estivesse estudando uma maneira de assim também abraçar toda a nossa população mais carente, que está passando por grandes dificuldades, para que assim também ajudasse nesse sentido. Porque além de todos os problemas financeiros, tem o susto, tem o medo que todos estão passando. Então, nada melhor do que no momento desse, o município fazer essa bondade, ou não sei se seria bondade, mas assim, fazer essa ajuda a todos aqueles que se acham necessitados, todos aqueles que se acham sem poder abrir suas portas para trabalhar, que pudesse também estar descontando. E assim, seria menos compromissos para eles no final do mês, seria menos conta para pagar. Então, fica aqui o meu pedido, que o senhor prefeito possa estar falando com a sua parte jurídica e assim arrumar uma condição de fazer isso para a nossa população que se acha sem poder trabalhar, que se acha passando, às vezes, muito deles até por necessidades. Então, era isso para hoje. Muito obrigado. A palavra ainda se encontra à disposição. Com a palavra, vereador Danilo. Senhor presidente, demais membros da mesa, nobres vereadores, doutor presente e internautas, boa noite. Venho a essa tribuna, senhor presidente, para falar sobre as minhas indicações e os requerimentos. O primeiro assunto que eu venho colocar aqui é as providências da manutenção da iluminação da Praça Coronel Eugênio Rino. Lá existe algumas lâmpadas que elas estão apagadas, outras piscando. A praça já está começando a ficar mais escura. Então, eu não sei se às vezes é o problema que está a lâmpada queimada ou o mau contato. Então, gostaria que colocasse os órgãos competentes para verificar, ou os setores competentes para estar verificando esse local. A próxima indicação é sobre as providências de instalações de obstáculos na entrada das ruas do bairro Morumbi. Aqui já aproveito para comentar também, senhor presidente, que em 2019, esse vereador, juntamente com também o vereador Evandro, fizemos uma indicação pedindo as sinalizações daquele bairro, ali próximo. E aí, na justificativa, falou que ia ser feito um estudo para também contemplar o bairro Morumbi, Santa Mônica, Cervantes, e IP também, outros bairros aí. Exato. E nesse tempo todo, que já mais de um ano, acredito que já deve ter recebido alguma informação, né, ou um desenho, um planejamento do DR, já que também a frente da prefeitura ela foi modificada, né, precisou ter um estudo também para isso. Então, eu acredito que dá para ser feito esse trabalho aí. E, então, gostaríamos de ver também o que ocorreu, o que aconteceu, se realmente recebemos o projeto ou não, para verificar essa parte das sinalizações dos bairros. E, nesse caso, a indicação também já de algum tempo dos moradores me pedindo, pois nas entradas dos bairros ali, os carros e as motos dos próprios moradores aí, muitas vezes eles entram com muita velocidade, porque é uma inclinação,
Então o pessoal acelera para ganhar mais força e o outro que é um pouco mais embalado já entra e, por ser 3 ruas no bairro, o pessoal acaba na hora de fazer a entrada na rua da sua casa, ou algum visitante, ele acaba até comendo a contramão, indo pela contramão. E tem alguns lugares que acaba sendo um ponto cego. E dependendo da velocidade que tem ali, o veículo pode ocasionar um acidente. Também, devido a ser um bairro que é muito utilizado para caminhada, o quesito desses obstáculos faz com que a pessoa que está no volante, está no seu automóvel, ela possa estar reduzindo e aí sim ter mais cuidado para estar adentrando dentro do bairro. Então, por isso, fiz essa indicação e lembrando desse requerimento, também aproveitando que nesse sábado o prefeito, junto com o vereador Evandro, eu, mais moradores, estávamos verificando a possibilidade da implantação desses obstáculos ali. E ainda foi explicado que seria na entrada das ruas do bairro, já que ali tem um grande fluxo. E também tendo esses obstáculos na entrada, bem no meio das ruas, na entrada do bairro, ajuda na segurança também, pois muitas casas dos nossos bairros têm câmera. Então, quando o carro vai adentrar ali, como já aconteceu de assalto ali, né? Então, vai dar para realmente ver quem que está ali ou a placa do veículo. Então, pela quesito de segurança também. Então, o senhor Evandro também estava presente e, em conjunto, estávamos vendo a melhor forma possível aí para estar sendo realizado. E também, aqui, vale lembrar também que nós tínhamos até comentado, eu comentei com o vereador Marcial sobre uma indicação dele, que tinha solicitado também obstáculos ali na rua Luiz Wolff, devido ao grande fluxo ali também, porque o pessoal, em vez de passar na São Luís, os caminhões pesados acabam pegando ali na São Luís, entrando na Luiz Wolff e descendo até a saída do município. Então, são de grande valia essas indicações e essas intenções para que sejam tomadas providências devido ao grande fluxo ali. Um outro requerimento, senhor presidente, que eu faço, que requer informações sobre as normas e fiscalizações da telefonia e internet, referente à empresa da Energisa, que eles são responsáveis, né, pelos postes do nosso município, e nós vemos aí que tem algum comodato, algum contrato, alguma coisa, um acordo com as empresas de telefonia e de internet. E nós podemos ver aí que alguns pontos aí, até posso falar alguns pontos mais críticos do nosso município, onde nós vemos aí uma grande fiação já podendo relar com a mão. E essa internet, claro que não vai causar um acidente elétrico ali no momento, mas você pode comprometer toda uma fiação que está ali em cima. Então nós vimos aí que podemos até, que foi citado aqui na Avenida Rinópolis, sul de Minúcia, e a Luiz Wolff, na Avenida Rinópolis, eu vi um caso como exemplo aqui, quase em frente da escolinha da MIF, que você pode pegar com a mão a fiação ali, não sei se é de internet ou da telefonia. Na sul de Minúcia, quase ali em frente do Rotary também, um grande aglomerado de fiação. E na Luiz Wolff ali, praticamente ali em frente do Poço BR, do lado do Poço BR, né, mas na rua Luiz Wolff, também uma grande aglomeração de fiação. Então, eu gostaria de ver quais as normas que são adotadas, qual a fiscalização que a Energisa tem sobre isso, pois é quesito de segurança. Então, eu vejo com grande valia aí que seja olhado até pela empresa Energisa aí esse assunto, que todas as vezes também que a gente fez alguma solicitação, eles sempre também puderam atender com grande atenção. A outra informação, senhor presidente, e terminando aqui no requerimento número 10, que era informações sobre a estrutura disponível para atender os casos de coronavírus no nosso município, que já sabemos que nós temos casos confirmados, e o requerimento vem assim até com mais atenção, para que a própria população possa estar tendo um zelo com os cuidados necessários. Sabemos que Rinópolis não tem muita estrutura, como muitos outros municípios. Então, vale a atenção, vale o quesito, igual nós estamos aqui, alguns usando
máscaras para ter esse hábito e colocar na população os cuidados dentro do mercado que a gente está vendo todos lotados, os postos de gasolinas, enfim. Parece que algumas pessoas não estão com esse grande cuidado. E se caso precisar da nossa área de saúde, e aí o que ela vai estar disponível? Então, se tiver muitos casos, eu acredito que não vai ter esse cuidado de estar comportando. Tomara que tenha. Mas, conforme muitas realidades, eu acho difícil. Vejo aí também que o município recebeu em torno de uns R$80 mil, 81.400 pelo Fundo Municipal da Saúde, referente ao custeio do coronavírus, em março e em abril. Então, nós vemos onde foi aplicado esse recurso aí. Então, é um trabalho de se fazer de conscientização, sabendo que, se não tomarmos cuidado, onde que nós vamos parar? Aí o pessoal pode pensar, vamos para Tupã. Tupã tem os outros municípios também que vão receber. E aí? Nós não temos cadeira cativa, nós não temos leitos cativos lá em Tupã. Então, vale essa atenção para a população e esse zelo de tomar esse cuidado para que esse vírus não venha se propagar e que a gente esteja preparado. Estamos vendo algumas ações que o município está tomando, mas no quesito, quando se chegar a ter um leito ou precisar de um respirador, como que nós vamos proceder nessa situação? Sabemos que o município tem respirador. Aí até gostaria de ver a quantidade que se tem. Mas às vezes esse respirador sei que alguns que tem são emergenciais. Ele não pode, às vezes, ser utilizado por vários dias, né? Então, seria interessante. E a população, com isso, com essa informação, tomar mais zelo e respeitar o próximo. Quando eu estou usando uma máscara, o presidente está usando uma máscara, os demais, é o cuidado com o próximo. E também gostando que o próximo tenha esse respeito. É por isso que eu concluo a minha fala aqui na tribuna e agradeço pela atenção de todos e ao público, aos internautas que estão nos acompanhando, uma boa noite. A palavra ainda se encontra à disposição. Não havendo mais ninguém, colocamos em votação o requerimento número 08/2020, que requer informações do status da indicação 012/2019, de 7 de março de 2019. Alguém querendo discuti-la? Ninguém querendo discutir, votação única simbólica, quórum de maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os contrários se levantem. Aprovado por 8 votos favoráveis. Colocamos em votação o requerimento número 009/2020, que requer informações sobre as normas de fiscalização das fiações de telefonia e internet em nosso município. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos a mesma em votação. Votação única simbólica, quórum de maioria simples. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão e os contrários que se levante. Aprovado por 8 votos favoráveis. Colocamos em votação o requerimento número 010/2020, que requer informações sobre a estrutura disponível para atender casos de coronavírus Covid-19. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos o mesmo em votação. Votação única simbólica, quórum de maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos favoráveis. Como não houve manifestação contrária, esta presidência, na forma do artigo 147 do Regimento Interno, informa que as indicações hoje apresentadas e requerimentos aprovados serão encaminhados para as providências solicitadas na forma regimental. Tema livre. Passando ao tema livre, eu solicito à primeira secretária que faça a verificação da inscrição no livro competente.
Senhor presidente, encontra-se inscrito o vereador Evandro Dias. Com a palavra, vereador Evandro Dias. Quero cumprimentar o senhor presidente, aos demais vereadores, à mesa diretora, aos internautas que nos acompanham pelo Facebook, a todos vocês, meu boa noite. Senhor presidente, que me traz aqui hoje é um assunto que diz respeito ali à rodovia Piacatu-Rinópolis, a vicinal Piacatu-Rinópolis. Recebemos por parte dos munícipes de nosso município algumas reclamações a respeito daquela rodovia que estava quase totalmente sem condições de uso. Então, enviamos ao deputado Ed Thomas um ofício 018/2020, solicitando a ele que intermediasse uma ação junto ao superintendente do DR, o doutor Paulo César Tagliavini, para que ele pudesse estar tomando uma providência e solucionando ali, minimizando os problemas daquela rodovia. Então, no dia 11/3, protocolamos junto ao deputado Ed Thomas um ofício, e no dia 12/3, o deputado Ed Thomas intermediou, juntamente ao superintendente do DR, um ofício também ao excelentíssimo senhor Paulo César Tagliavini, pedindo soluções ali para a rodovia vicinal Piacatu-Rinópolis. Queria aqui, senhor presidente, agradecer imensamente ao trabalho do deputado Ed Thomas, juntamente com toda a sua assessoria, o Joe, o Cleiton, pessoal que não mede esforço para estar trabalhando em prol do nosso município. Queria também agradecer aqui, com todo o carinho, ao superintendente do DR, Dr. Paulo César Tagliavini, e também agradecer aqui ao diretor do DR regional, Dr. João Ribeiro, bem como também, senhor presidente, agradecer aos operários que estiveram lá trabalhando e executando aquele serviço. Então, fica aqui os nossos agradecimentos, pois sabemos que o trabalho na rodovia é um trabalho muito difícil. Estivemos ali acompanhando os trabalhos e podemos ver a periculosidade de que os operários sofrem naquele momento, porque muitas vezes os motoristas, os condutores, não obedecem às bandeiras, não obedecem à velocidade. Então, praticamente, esses operários são uns heróis. Então, fica aqui os nossos agradecimentos aos operários que trabalharam ali executando aquele serviço. Também, senhor presidente, um outro assunto que nos faz recordar aqui neste momento é que o pessoal do nosso município também pede providência em relação ali à ponte do Rio Feio, já que essa ponte se encontra interditada e o tráfego está ali acumulado totalmente na vicinal Piacatu-Rinópolis. Então, nesta mesma agenda aqui, com o superintendente do DR, o Paulo César Tagliavini, o deputado Ed Thomas também intercedeu em favor ali da ponte e obteve a seguinte promessa. O superintendente do DR disse que prioridade do DR e do governo do estado é a construção ali da ponte. E, na verdade, esses trabalhos se encontram em processo licitatório para que possa ser feito ali, realizado, a reconstrução ali da ponte do Rio Feio, na SP 425. Então, senhor presidente, queria aqui agradecer ao deputado Ed Thomas, agradecer ao superintendente do DR, Paulo César Tagliavini, ao diretor do DR regional, Dr. João Ribeiro, agradecer também aos trabalhadores que trabalharam operando naquela obra e pedir por parte do governo do estado que possa haver
uma agilidade na reconstrução daquela ponte, para que nós possamos, assim, aliviar o tráfego ali na rodovia Piacatu-Rinópolis, que se encontra muito perigoso. Então, nós pedimos aqui, encarecidamente, ao governo do Estado, através dos órgãos competentes, que esteja ouvindo, né, os pedidos da nossa população e que esteja, assim, o mais rápido possível, possa estar ali fazendo a execução daquela obra que irá beneficiar o nosso município. Senhor presidente, agradeço pela oportunidade e muito obrigado. Senhor presidente, enquanto escrito no tema livre, o vereador Marcial Antônio Ferreira da Costa. Com a palavra, o vereador Marcial. Senhor presidente, em nome do senhor presidente, cumprimento toda a mesa, nobres vereadores e internautas que nos está ouvindo a sessão dessa noite. Senhor presidente, o primeiro motivo que nos traz o uso da palavra, eu queria agradecer ao nosso deputado Alexandre Leite, deputado federal, que nessa fase difícil, a gente passando por essas dificuldades, antes disso nós tínhamos pedido um ofício ao deputado e ele contemplou a nossa cidade, o nosso Hospital São Paulo, com valor de uma emenda de custeio no valor de R$150 mil, que já está já no site da prefeitura, restando somente ao pagamento. Então fica aqui o nosso agradecimento ao deputado Alexandre Leite, que nos auxiliou ao Hospital São Paulo com a indicação da emenda de custeio. Um outro motivo que nos traz aqui, senhor presidente, no início desse mandato, a gente tinha feito uma indicação, conversando com moradores que hoje, infelizmente, não estão presentes com nós, nesse meio aqui, a praça, aquele centro de lazer do Jardim Residencial Canaã. Nós fizemos ofício lá atrás, encaminhamos à Secretaria de Esporte da Esfera Federal e não tivemos sucesso com o recurso desse ponto, mas conversando com o prefeito, conversando com esse morador, está se saindo aquele centro de lazer do Jardim Residencial Canaã. E eu queria sugerir ao prefeito que, desde o começo, era um sonho da moradora daquele bairro, da Heloísa Vinha Araújo. A gente vinha conversando, ela sempre questionava esse vereador, falando da praça, e a praça a gente está vendo que o centro de lazer está sendo executado. Eu queria sugerir ao senhor prefeito municipal que fizesse essa homenagem a essa cidadã rinopolense que tinha uma facilidade incrível com as crianças, com os jovens, com toda a população do nosso município, e era uma moradora daquele bairro, e que sempre cobrou, sempre conversou, sempre indicou também para que acontecesse essa melhoria naquele local. Então fica aqui o nosso pedido ao prefeito municipal, nós já conversamos com ele, e eu acredito que seria muito justo esse nome. O outro motivo, senhor presidente, eu queria falar sobre a iluminação da Avenida Antônio Ferreira do Carmo, que liga ali ao Jardim Mário Covas, né, pelo trabalho feito, executado. Trabalho do Executivo, né, porque foi feito através do Executivo, com recurso próprio do nosso município. Esse vereador aqui, há 2 anos atrás, foi feita uma indicação, eu e o vereador Adenir, a gente fez uma indicação. Depois, do ano passado, tornei fazer o pedido, renovando o pedido, para que não ficasse esquecimento. Eu sei que o presidente dessa casa também, em reunião representando essa casa, conversando junto com o prefeito municipal, o presidente da Energisa, da nossa regional aqui, né? Então, tem trabalho de todo mundo, mas o que importa é que o benefício será para a nossa população. Então, aqui esse é o que eu queria dizer, que o trabalho começa com um, o outro continua, o outro dá sequência, o outro pede um recap, um recurso, mas a população daquele bairro, daquela avenida que passa por ali, toda a nossa cidade, a entrada da nossa cidade ficando mais bonita. Então, é um trabalho, fica aqui os nossos agradecimentos a todas as pessoas envolvidas, desde o presidente, o coordenador da Energisa, ao prefeito municipal, os vereadores dessa casa, ao nosso presidente dessa casa, que também tem trabalho dele. Então, fica aqui o nosso agradecimento a todos. Outro sentido que eu queria falar aqui, senhor presidente, que o ano passado nós fizemos uma indicação, o vereador
Danilo, vereador Evandro, conversando com o pessoal ali do Jardim Morumbi, nós fizemos aqui a indicação que alguns moradores daquele bairro falando, se já tivesse ouvido, se tivesse colocado no cronograma a lei da Luiz Wolff, talvez a gente já teria um êxito, já teria resolvido o problema por causa do grande fluxo que se passa por ali. E também queria frisar novamente que vários vereadores dessa casa que já comentou, da rua Francisco Stramandinoli, na entrada, próxima à entrada do Jardim Canaã, ali perto da casa do Biba, naquela parte daquela rua, a situação que se encontra, que faça-se um recap ali, um redutor de velocidade, que é o mesmo problema que estão tendo ali no Jardim Morumbi também, ali na entrada do Canaã com o Jardim São Paulo, naquela rua ali, o tráfego, as pessoas passam correndo. Então, já que vamos fazer, eu sei que vai ter comprando massa asfáltica para fazer no local, coloca no cronograma, faça tudo ao mesmo tempo. Fica mais barato, porque vai fazer um trabalho junto, compra a matéria-prima um pouco mais e se faça. Senhor presidente, queria falar também, todos sabem, a gente anda bastante nas estradas rurais, eu queria agradecer os trabalhos que estão sendo feitos, a máquina trabalhando nas estradas, passando a máquina, colocando entulho onde que dá para colocar, onde que dá para colocar um pouco de pedra, coloca-se. Mas eu queria pedir também, sugerir ao prefeito que tem que ser feita mais limpeza nos barrancos, por causa do capim. Talvez se a gente pudesse usar o local que dá para usar, ou roçar, ou se não passar algum herbicida, para que limpa-se, porque às vezes ao meio da estrada o trabalho está ficando bom, mas no meio da estrada fica certo, mas aí o capim com o tempo vai crescendo e vai caindo para o meio da estrada. Queria citar como exemplo, eu andei esses dias, final de semana, outro dia andando para o bairro Quiterói, lá no fundo, então passou-se a máquina, colocou em entulho em alguns lugares, mas precisa fazer essa limpeza também nos barrancos, onde que corre a água. Então a gente sabe que temos poucas mãos de obra, a gente sabe disso, a gente entende, mas a gente não pode deixar de fazer. Se cada 3 meses, 4 meses, se você fazer num bairro, no final a gente vai fechando o nosso município, fazendo essa limpeza aí cada 3, 4 meses num local, passando-se herbicida ou roçando, a gente vai ter o resultado. O que fica o pedido desse vereador também, para que coloque... Pois não, senhor. Passar a parte ao vereador Evandro. Vereador Evandro tem 1 minuto. Vereador Marcel, só para confirmar aqui a sua fala, quando o senhor fala ali da Stramandinoli, quando o senhor fala da Luiz Wolff, quando eu e o Danilo, nós falamos ali, pedimos ali fizemos a indicação no Morumbi, então, acho que o prefeito deveria olhar com mais carinho, porque ele estará atendendo uma grande parcela da população, porque não é só um vereador que está pedindo, são vários vereadores que estão pedindo, cujos nomes não foram citados aqui, mas também estão lutando para que esses benefícios sejam trazidos à nossa população. Quanto à estrada rural também, o senhor está de parabéns, porque o nosso produtor ele depende muito da estrada e ele só pede a estrada para a prefeitura. Então, muito obrigado pela oportunidade aqui. De nada, vereador. Só concluindo, em relação aos nossos produtores rurais, a gente sabe que todo o alimento que chega em todas as nossas casas, desde a hora que a gente levanta, do café, do leite, é porque temos por detrás um produtor rural que nos dá esse privilégio. Com toda essa paralisação, mas o produtor rural não parou, então estão trabalhando para levar o alimento na casa de milhões de brasileiros desse nosso mundo. Então, a única coisa que realmente que eles pedem é a estrada, condições de ir e vir para trabalhar e escolher as suas mercadorias. E dizer ao vereador Evandro, pegando um gancho, quando nós falamos no início da nossa fala, que o trabalho de todos nós, quem é beneficiado é a população. Então, prefeito, independente do vereador que peça ou um outro, o senhor vai estar atendendo a toda a nossa população. O benefício é para os nossos moradores, para a nossa população. Muito obrigado e só, senhor presidente. Senhor presidente, quando se inscrito o vereador Danilo Torres Rosa. Com a palavra, vereador Danilo. Senhor presidente, retornando à tribuna, novamente venho usar
a mesma para falar sobre o tema livre e até fazer um gancho sobre até uma fala aqui no nosso amigo vereador Evandro, né, sobre o acesso à via vicinal aí de Rinópolis a Piacatu, né, que ele fez todo um trabalho com o seu deputado, o Ed Thomas, que falando com o superintendente também, e isso é muito importante, que até nas falas anteriores ele tinha comentado também desse trabalho, e nós aqui nessa tribuna falamos novamente que é muito importante essa ação, né? Mesmo assim, lembro que o senhor tinha feito vários vídeos ainda também, fazendo algumas cobranças, os moradores também que trafegam muito aquele local também fizeram muita cobrança desde o ano passado com a gente. E o único problema que tinha ali, o maior, era que era uma empresa terceirizada que fazia esse serviço, que é a Via Mare, lá de Penápolis, e ela fazia pouco a pouco, porque se você for verificar várias placas que existem aí, então você vê que tem muitas obras do governo do estado e com essa empresa que ganhou a licitação. Então era difícil até de atender um pouco mais. Só que o DR sempre fiscalizava, tirava foto, mandava para a empresa, e a empresa ela estava lá fazendo o que era o possível, mas sempre ficando aquele caso que era crítico, né? E até nesse caso, quando agora o DR foi lá, lógico que isso tem uma grande importância e influência do deputado do Ed Thomas também, junto com o do vereador Evandro, mas isso também, igual o Wagner do DR comentou, junto com o contato com o doutor João também, é que o contrato da empresa Via Mare ela terminou. Então já estava uma calamidade naquele lugar. O contrato terminou, então a responsabilidade passou para o DR. E o DR foi lá e fez essas ações. Por isso que fala, é essa participação de cobranças diárias, a do senhor, minha, do Evandro, não sei se tem outro vereador, chegou a fazer também, Fubá também fazendo, Adenir. Então que isso faz cada vez mais eles terem essa atenção especial. E por isso que até ele falou que foi realizada uma força-tarefa de 4 dias aí, para não piorar a situação. Dizendo isso, quer dizer o quê? Que ele não estará fazendo com toda periodicidade a manutenção. E aí até foi pedido pelo Wagner do DR lá, falou, olha, peça aos deputados uma cobrança mais rígida junto ao governo. Para quê? Para que pegue junto com o DR São Paulo, o DR Prudente, junto com essa empresa terceirizada que for fazer o serviço, que ela faça com mais afinco. Que até morador falavam, que passavam, trafegam ali, falavam, lá do lado de Piacatu, eles chegavam, socavam o asfalto. Em Rinópolis, eles só jogavam e passavam por cima. Então, que tem essa fiscalização mais pertinente. E aí, usando as forças dos deputados, já avisei também o nosso deputado para que cobre também junto. E é aquilo que eu sempre falo, é num trabalho de unidade que a gente pode fazer a diferença. É assim, que a gente às vezes não se mostra tanto, mas os moradores sabem o trabalho que a gente anda fazendo. Então, também agradeço ao Dr. João, ao Sr. Wagner, que é o engenheiro responsável da obra, Dr. Clóvis também, que igual o Evandro comentou aqui da ponte do Rio Feio, que dia 19 de fevereiro, que já tinha mandado ali, né, uma informação de que a ponte, a licitação teve já a empresa vencedora e agora está nos trâmites da contratação. Então, essa importância de estar intermediando um deputado para que coloque mais urgência nisso é de grande valia. E isso se faz necessário. Esse é o nosso trabalho que tem. E aí quem ganha? É todos nós, porque é uma rodovia de muito interesse, de uma rodovia que se corta o estado de São Paulo aí praticamente, de sul a norte, fazendo com que as cargas, as mercadorias, o trabalho das pessoas possam acontecer. Então, fica aqui também o nosso agradecimento ao Dr. Clóvis, que sempre também intermediou também esses trabalhos, mostrando todo o caminho que está acontecendo, para que a gente possa estar passando isso para a população que nos cobra, que sempre quando a população nos cobra também é informada no momento. E quero aproveitar aqui, para encerrar minha fala também, para agradecer toda a população que se dedica, que está fazendo uma força-tarefa de doações de alimentos, força-tarefa para ajudar o próximo, aqueles os mais idosos que não conseguem, não podem por estar num grupo de risco, ir num supermercado, numa farmácia.
por aquelas pessoas que estão fazendo máscaras gratuitamente. Sei que tem moradoras bem próximo da gente que está comprando material, está fazendo para casa, está fazendo para algumas amigas também, doando, porque vê a carência e a preocupação que as outras amigas aí com mais idade, que está no grupo de risco, necessita tanto. Então, meus parabéns para os moradores de Rinópolis, para esses que tantos se doam para o próximo, para que a gente possa combater o mais rápido possível esse mal, essa pandemia que está acontecendo e está deixando muitos preocupados no mundo inteiro. E também, né, eu não lembro se eu comentei aqui na sessão passada, porque a gente possa também divulgar esperança para as pessoas, coisas boas, porque já faz 2 semanas atrás, se eu não me engano, 2 ou 3 semanas atrás, que na cidade de Parapuã, uma pessoa faleceu por causa das más notícias do coronavírus. Então, porque a pessoa tinha depressão, e aí vendo um monte de notícias, a pessoa acabou tirando a sua própria vida. Então, que a gente tenha cuidado, que a gente tenha esse respeito com a população, com aqueles que às vezes não têm condições de ter um acesso, de ir lá checar a informação real, se é aquilo mesmo ou não. Então, fico meus parabéns e também o meu cuidado para todos os moradores, que possam estar fazendo aí uma força-tarefa para que cada vez mais a gente possa combater esse mal. Senhor presidente, quero ceder 1 minuto aqui também para o nosso amigo, o vereador Evandro, para que ele possa usar a tribuna. 1 minuto, vereador. Danilo, queria ocupar aqui um pouquinho do seu tempo, porque eu sei que realmente você trabalhou, ouvi de alguns moradores do nosso município que você se empenhou também nos trabalhos ali para que a rodovia pudesse ser consertada. Então, é como você disse, a união da casa, a união dos vereadores, quando a gente trabalha em prol de uma causa boa, a nossa população é quem recebe benefício. Então, parabéns pelo seu trabalho, que Deus continue te abençoando e que você continue com esse empenho todo aí, sempre trabalhando em prol dos nossos munícipes. Só para concluir, senhor presidente e vereador Evandro, é o nosso trabalho, tá? É o nosso trabalho que vai acontecer e vai fazer a diferença. Por isso também parabenizo pela sua ação, pela pessoa que você é também, e os demais também, todos aqui nessa casa. Pois se são 9 vereadores, 9 vereadores que estão trabalhando para Rinópolis, para fazer uma Rinópolis melhor. Então, cada vez mais, eu deixo essa minha gratificação por estar trabalhando com vocês em busca do bem comum de Rinópolis. Uma boa noite. Senhor presidente, encontra-se escrito a vereadora Danir Teixeira de Oliveira. Com a palavra, vereadora Denir. Mais uma vez, volto aqui nessa tribuna para falar da iluminação da avenida. O vereador que me antecedeu, o vereador Marcial, já até disse isso, que foi iluminado, e foi um pedido meu e do vereador Marcial, apesar de que saiu algumas conversas nas redes sociais que não seria eu, mas o papel não esconde nada, aquilo que está escrito, e todos nós sabemos disso. Eu, ouvindo a fala do vereador Danilo sobre esta pessoa que morreu devido tanto barulho do coronavírus, eu não poderia deixar de dizer que eu fiquei preocupado em ver a fala do senhor governador, onde dizia que se desobedecesse, poderia estar levando preso. Ele não detalhou, deve ter algum critério, mas o que passou na televisão, o senhor governador João Dória disse que estaria sendo rastreado pelo celular e que poderia levar preso.
Eu acredito que essa minha fala não chega até ele, mas se chegasse, ou se eu pudesse estar de frente com ele, eu pediria que ele fizesse sim um rastreamento àqueles políticos corruptos, para aqueles que roubam o dinheiro do nosso país, para aqueles que vivem na criminalidade. Estes sim têm que ser rastreados. Estes sim têm que ser punido e preso. Mas quando não se faz isso com esse tipo de pessoa, por que dizer que vai rastrear e até mesmo prender um trabalhador? Eu ouvi também o senhor governador dizer que vai ajudar todas as crianças da rede estadual de ensino com R$ 55 por mês. Eu gostaria de saber se os filhos do senhor governador conseguem se alimentar por 2 dias com esse valor. Por 2 dias só. Então, é uma coisa assim que entristece muito, e eu confesso que eu votei no João Dória, não votaria hoje, e não sei se votaria um dia, acho que não, nunca mais. É revoltante a gente ver isso aí. Não estou aqui para dizer que tem que acabar com o isolamento, mas quando se vê um pai de família preocupado com o pão dos seus filhos, saindo para trabalhar, dá para entender, porque também tenho 3 filhos, e sei que se estivesse nessa mesma situação, estaria muito triste e preocupado. Então, fica aqui o meu apelo. Eu acho que o governador, quando ele diz que se sair, teria que ser preso, então ele teria que, já que ele está com tanto rigor, também mandar para a população mais carente, aqueles que não têm condição financeira, uma ajuda para que estivesse passando por esse tempo. E aí sim, depois, cobrar que eles fiquem dentro de casa, que eles não saiam de maneira alguma. Mas primeiro, teria que mandar algo para que alimentasse essas pessoas. É muito triste, muito revoltante de ver esse tipo de coisa ainda nesse nosso país. Pensei esse final de semana e achei que eu devia de expor o meu pensamento. Posso até dificilmente chega até ele, mas se chegar posso até que ele me puna por isso, não duvido nada, mas não concordo com esse tipo de coisa, porque o governador disse que tem que abrir tudo aquilo que é essencial, então ele devia de pensar muito bem que o pedágio não é essencial. O pedágio dá para sobreviver com as cancelas abertas, principalmente para aquele que está trazendo o alimento para todos nós, principalmente para os caminhoneiros que, mesmo com risco, eles estão trabalhando. Eu sei o que é isso, já trabalhei com caminhão, minha família também trabalha, e tenho muitos amigos que trabalham nesse setor. Então, é o momento que o governador devia de pensar, porque pedágio não é essencial. E assim como aqui na nossa cidade, em tantas outras cidades, tem pequenos empresários, médios empresários, passando por dificuldade, deixando de ganhar, por que não também o pedágio? As empresas que administram o pedágio, já que eles ganham tanto dinheiro com a cobrança desses pedágios caríssimos que existem no nosso estado. Então, dificilmente chega, mas se chegasse até o governador, ou se eu tivesse a oportunidade de falar para ele, garanto a todos que falaria isso que estou falando aqui agora. Ele deveria de preocupar mais com aqueles que se acham passando por necessidade. Porque dá o direito do pessoal de pedágio estar cobrando pedágio, principalmente dos caminhoneiros que estão trabalhando para sustentar esse país, e tantas outras categorias, né, todas as categorias que precisa, e aí falar que vai prender um trabalhador. Como que a pessoa não entra em desespero
aquele que tem menos conhecimento, tem seus filhos para tratar, com certeza vai entrar em desespero, sim. Mas eu acredito que todos têm que pensar muito bem e saber que vamos vencer essa etapa difícil. E também tem um outro porém, que eu não sei como que ele vai prender as pessoas, se nós temos na Constituinte o direito de ir e vir. Então, já vi pessoas, desembargador, falando sobre isso aí, que ele não pode se sobrepor sobre uma lei federal, sobre a Constituinte, dizendo que ele vai proibir, se nós temos o livre-arbítrio para ir e vir quando quisermos. Então, essa é a minha fala de hoje. Não poderia deixar de dizer da minha indignação, e digo mais ainda, se a Câmara topasse, eu faria no meu nome uma moção de repúdio a essas atitudes. Muito obrigado. Senhor presidente, encontra-se inscrito o vereador Clodoaldo Augusto da Silva. Com a palavra, vereador Clodoaldo. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, internautas, meu boa noite. Quero fazer um agradecimento aqui ao senhor prefeito e aos demais que indicaram, em nome da comunidade do Jardim Mário Covas, a iluminação que foi feita lá na vicinal. Ressaltando que no trevo, até onde foi feito, no topo da subida, ficou um poste sem colocar o braço lá, certo? Então, eu fiz uma contagem, hoje tem mais 4 postes na rotatória. Eu acho que seria viável colocar essa iluminação lá, para dar uma claridade melhor na saída do posto e na entrada da vila ali no topo da subida. E falar também para a comunidade do Jardim Bernadelli, estive conversando com o Mancilas, que provavelmente essa semana ou outra vai estar iluminando o campo, um pedido desse vereador, do vereador Eni, do ano passado, e ressaltar também para colocar o bebedouro de água lá para eles, arrumar o parquinho, na hora que estiver mexendo lá, para dar uma melhorada no campinho de areia. Isso aí vai ser de grande valia. Falar um pouquinho também, gente, com todos esses problemas que a gente está tendo aí do coronavírus, as dificuldades que as empresas estão passando, os comerciantes, todo mundo. E falar para o prefeito, para o chefe de gabinete, para todos eles, pensar na área industrial, porque o desemprego vai afetar bastante. Então, gente, tem a área industrial lá. Fomos atrás, eu e o vereador Denis, de uma emenda parlamentar de R$260 mil para infraestrutura que era para ser destinada lá. Infelizmente, o governo do Estado e federal, eles vão priorizar mais as emendas da saúde. Então, ele tinha que pegar e já dar prioridade para lá. Porque ele está querendo fazer casa popular, então não vai ter. Então, priorizar lá, para quem tem lá, se tem alguém para dar esses lotes, para eles começar a construir futuramente, entendeu? E pensar nisso daí. E por último, senhor presidente, a gente teve um caso aqui de coronavírus, certo? A minha esposa, ela trabalha na área da saúde, ela é agente de saúde. E como tem muita gente que trabalha também na área da saúde, e o prefeito fez um pronunciamento nas redes sociais, comunicando à população desse fato. Eu só quero ressaltar aqui, na hora que tiver um caso, alguma coisa, comunica os PSF, comunica o pessoal para ficar sabendo das coisas primeiro, porque ficaram sabendo em redes sociais. Eles estão de frente, os agentes de saúde,
médico, atendente, eles estão de frente. Então, nada mais justo do que eles ficar sabendo primeiro, não saber por redes sociais. Então, aqui fica aqui a minha deixa, agradecendo o prefeito pelas obras realizadas, e eu vou ceder a parte agora para o vereador Adenir. Um minuto, vereador. Muito obrigado pela parte. Eu concordo plenamente. Eu acho que tem que ter mais cuidado com os nossos funcionários que estão na linha de frente, sim. Porque eles sabendo, eles vão ter mais cuidado, sabendo qual é, que já tem caso, onde está o caso, eles vão ter mais cuidado para se proteger, sim. Falando sobre a área industrial, concordo plenamente. E também quero aqui lembrar que há 1 ano e pouco atrás, quando foi votada a presidente da Câmara, eu estava encabeçando a chapa e eu já tinha conversado com meus amigos, com o Clodoaldo e com o Everson, de nós formarmos uma comissão para visitar empresas, convidando para a nossa cidade. Claro que teria que, isso em comum acordo com o prefeito, ele teria que estar disponibilizando um espaço, mas que nós fizéssemos isso, e não poderia deixar de lembrar o presidente, que na época comentou que concordava com isso, que seria uma boa também, e até hoje nós ainda não tivemos esta oportunidade de termos uma comissão, formar uma comissão para que visitasse as empresas. Não sei se hoje seria o momento mais, confesso, porque está todo mundo parando, mas nós poderíamos ter feito isso antes, e eu acho que seria, poderia ter tido um grande êxito nessas visitas, quem sabe trazendo alguma empresa para a cidade, ou deixando algo plantado para o futuro. Muito obrigado. Senhor presidente, fica aqui meus sinceros agradecimentos ao senhor prefeito pelas obras que ele realizou, e deixar bem claro a muita gente que quando eu subo aqui, que eu dou umas criticadas, também tem a hora de elogiar também. Então aqui estou fazendo um agradecimento, das críticas que vem os resultados. Então, é o que eu já falei, eu vou lá, converso, peço, fala que vai fazer e não faz. Então, quando faz, tem que elogiar. Então, fica aqui essa reclamação que eu estou fazendo aqui na linha de frente dos agentes de saúde, do pessoal da saúde, que da próxima vez eles sejam comunicados. Por hoje é só. Muito obrigado. Senhor presidente, enquanto se inscrito, o vereador Alessandro Aparecido Pereira de Faria. Com a palavra, vereador Alessandro. Senhor presidente, cumprimento o nobre presidente dessa casa, os demais vereadores e as pessoas que nos acompanham através da internet. O motivo da minha vinda aqui, senhor presidente, inicialmente também, assim como fizeram outros vereadores que me antecederam, parabenizar o executivo, em nome do prefeito Neto, pela obra ali de melhoria no Jardim Canaã, onde está ali construindo uma praça, vai colocar ali alguns brinquedos, alguns equipamentos de ginástica, que é um pleito já antigo daquela comunidade. Desde a gestão passada já cobrávamos isso, e felizmente agora isso se torna uma realidade para aquela comunidade. Então, meus parabéns por isso. Também pela iluminação ali na marginal, que dá acesso ao bairro Mário Covas. Eu já fiz um pronunciamento algum tempo atrás a respeito disso e disse que de todos os problemas que ali existem em relação àquela marginal, em relação ali aos buracos e tudo mais, a falta de um calçamento para que o pedestre pudesse andar com segurança, e na época eu destaquei que, ao meu ver, o mais urgente ali, mais necessário, seria a iluminação e que depois viessem as outras benfeitorias naquele local. Porque isso coloca
pelo menos dar um pouco mais de segurança aos munícipes que transitam ali a pé ou de bicicleta, uma vez que, por não ter o calçamento apropriado para que eles possam andar, eles têm que dividir os espaços com os carros naquela rua, e a falta de iluminação gera muita insegurança no período noturno. E também a mulheres, principalmente, que andam ali desacompanhadas, por que não, se sentirão mais seguras com essa iluminação que foi colocada ali. Então, meus parabéns à administração por ter tido a sensibilidade de estar fazendo aquilo nesse momento. Aproveito também, senhor presidente, para ressaltar a obra que também já está em fase final, ali no estádio municipal, onde está sendo colocada a iluminação, o que vai proporcionar jogos no período noturno, realização de jogos ali durante a noite, um horário mais apropriado para que as pessoas que gostam da prática esportiva e daqueles que gostam de acompanhar os jogos possam estar indo lá depois das 6, acompanhar os jogos que lá serão realizados durante o período noturno. E dizer, senhor presidente, que esse sonho está se tornando possível. Eu digo um sonho porque já há várias gestões, há muitos anos, que se falam de colocar iluminação naquele estádio, refletores e tudo mais. E aquelas torres, por exemplo, foram colocadas lá há muitos anos com esse objetivo e não se concretizou esse sonho. E hoje está se concretizando, a obra já está em fase final e muito em breve nós vamos já poder contar com essa estrutura funcionando. E para que esse sonho se tornasse possível, a gente deu uma contribuição em relação a isso. Eu consegui ainda no ano de 2019, junto ao deputado federal Capitão Augusto, 100 mil reais para o esporte. Desses 100 mil, 30 mil vai se comprar material esportivo para as escolinhas de futebol. E os outros 70 mil se soma a mais um montante da prefeitura e mais algumas doações de algumas empresas que patrocinaram também, para que esse sonho se tornasse possível. Então estamos ali também colocando, vamos dizer assim, alguns tijolos naquela obra, para que esse sonho da nossa comunidade pudesse se realizar. E assim a prefeitura continuar tocando as suas obras, mesmo com a situação difícil que nós enfrentamos hoje, em relação a essa doença e essa pandemia. Mas ainda assim a prefeitura tem conseguido tocar essas obras e eu parabenizo a administração por isso. Também, senhor presidente, falando aqui em questão dessa pandemia, gostaria de deixar algumas sugestões. Eu sei que muitas vezes algumas coisas a prefeitura não está na alçada dela, ela não deveria fazer, ela não tem, vamos dizer assim, que executar certas coisas. Porém, fica aqui algumas sugestões para que o executivo possa ir examinar se é possível ou não, de como fazer. Eu tenho visto que estão direcionando as pessoas que estiverem com suspeitas, né, melhor dizendo assim, se a pessoa se sente numa condição suspeita, ela acha que ela pode estar com o Covid-19. Talvez ela está com uma gripe, ela tem algum dos sintomas, tal, e é natural que as pessoas, até por conta de estar vendo isso na TV o dia todo, nas redes sociais também, e que procure a sua unidade de saúde mais próxima. Eu gostaria de sugerir ao Departamento de Saúde que tivesse, fazendo o primeiro atendimento, eu já vi a diretora de saúde falando sobre isso, que as pessoas liguem no seu PSF, liguem na sua unidade de saúde. Na ocasião, ela até deixou os números ali de telefones desses PSFs. Mas que as pessoas liguem sim, tirem suas dúvidas, e se forem orientados a procurar uma unidade de saúde, que a prefeitura direcionasse para uma única unidade de saúde, para evitar que as pessoas se contaminem nessas unidades. Ao invés das pessoas se dizerem, a cidade ela é pequena, nós temos aí 3, 4 unidades de saúde. Então, que a secretaria direcionasse para uma unidade só, que aquela unidade fosse a referência para receber as pessoas com sintomas da doença, a fim de que a comunidade que frequenta as outras unidades se sinta mais segura em relação a isso e também não exponha ali os seus funcionários, todos ali, a equipe da saúde, a essa doença. Eu não sei se isso é possível, se é viável, mas que
o departamento possa estar estudando e ver de que forma poderia ser feito isso. Eu acredito que fosse a melhor forma de garantir a mínima segurança. Uma outra coisa, senhor presidente, a gente vê aí o comércio fechado, sofrendo muito com isso, os comerciantes estão agonizando, e não poderia ser diferente. Aluguel para pagar, funcionário para pagar, energia, escritório, água, as contas se acumulam, muitas vezes boletos, e realmente isso é angustiante para os comerciantes. O que gera aí uma preocupação, e as pessoas, então, muitas vezes até se exaltam. Mas é compreensível, uma vez que as pessoas estão sentindo na pele. Se tem alguém que está pagando um alto preço, além daqueles que vieram ou vierem a falecer, obviamente, também são os comerciantes que não podem exercer suas atividades. Então, eu gostaria de sugerir à prefeitura que a prefeitura pudesse aí, de alguma forma, intermediar, porque isso não é da alçada dela, os locatários dos prédios com os locadores, para que pudesse chegar a um acordo, de repente, conseguir uma redução no aluguel, ou até uma isenção total durante esses meses aí, ou esse mês que ficar fechado, que a prefeitura pudesse dialogar, sabe, procurar os proprietários, uma vez que existe o cadastro dos proprietários dos prédios, e os locatários, para que pudessem ali tentar buscar uma alternativa que viesse desafogar, trazer um alívio aos comerciantes. Uma outra coisa também, senhor presidente, que a prefeitura pudesse pensar na forma, de repente, de um site, onde pudesse colocar todas as empresas, os comércios do município aí, que trabalham com delivery, que tem como atender, de repente até levar uma condicional, alguma coisa nesse sentido, para que as pessoas pudessem entrar nesse site, pegar lá o telefone, saber que ali é uma referência para ela buscar o telefone desse ou daquele comerciante que ela precisa falar, ou de repente até para ir lá pagar uma conta, onde localizar esse comerciante. Uma outra coisa também que me veio à mente, algumas redes de supermercados em cidades maiores já fazem isso, que também a prefeitura buscasse junto aos supermercados da cidade, que eles fizessem um atendimento também por telefone ou por aplicativo, como é o caso de algumas redes grandes aí, que as pessoas, ao invés de se dirigirem ao mercado, uma vez que a gente tem visto que o fluxo é muito grande de pessoas no mercado, e até muitas vezes idosos que não poderiam estar ali, que eles possam fazer a sua compra via telefone ou aplicativo, WhatsApp, por exemplo, e que o mercado, então, fizesse lá, tivesse alguns funcionários, eu tenho visto isso acontecer em outros lugares, alguns funcionários que faz a compra para o cliente e entrega na sua casa, paga via cartão ou com recebimento na hora que for entregar. Eu acho que são alternativas que a prefeitura pode tentar estabelecer um diálogo com essas pessoas envolvidas nesse processo, a fim de buscar amenizar o sofrimento das pessoas e também trazer um pouco de segurança das pessoas em relação a essa doença. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, não encontra-se inscrito mais nenhum vereador no tema livre. Ordem do dia. Eu solicito à primeira secretária que faça a chamada regimental. Vereadora Denir Teixeira de Oliveira. Presente. Vereador Alessandro Aparecido Pereira de Faria. Presente. Vereador Clodoaldo Augusto da Silva. Presente. Vereador Danilo Torres Rosa. Presente. Vereador Donizete Ananias da Silva. Presente. Presente. Vereador Evandro Dias. Presente. Vereador Everson Silas Pereira Cambrais. Presente. Vereador Marcial Antônio Ferreira da Costa. Presente. Vereadora Patrícia Crema Fortunato. Presente. Eu peço à secretária Patrícia que faça a leitura do projeto de lei número 07. Projeto de lei número 007, de 20 de março de 2020. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos especiais e suplementação para dotações que se especifica. O prefeito do município de Rinópolis faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo e sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial na importância de R$ 109 mil nas dotações abaixo discriminadas e fonte do recurso 1. Órgão, Prefeitura Municipal, Unidade, Educação e Cultura. Natureza da despesa, obras e instalações. Valor, R$ 109 mil.
Artigo 2º. Os recursos de R$ 109 mil necessários à execução do artigo 1º desta lei decorrerão do previsto no artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º, da Lei nº 4.320/64, resultantes da anulação parcial das dotações abaixo especificadas. Órgão: Prefeitura Municipal, Unidade de Educação e Cultura. Obras e instalações, R$ 48 mil. Material de consumo, R$ 11 mil. Órgão: Prefeitura Municipal, Unidade de Saneamento. Obras e instalações, R$ 50 mil. Total das anulações, R$ 109 mil. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial na importância de R$ 200 mil nas dotações abaixo discriminadas e fonte do recurso 002. Órgão: Prefeitura Municipal, Unidade de Educação e Cultura. Natureza da despesa: equipamentos e material permanente. Valor: R$ 200 mil. Artigo 4º. Os recursos necessários à execução do artigo 3º desta lei serão provenientes de excesso de arrecadação, recursos de convênio com o governo estadual, através da Secretaria do Estado de Educação, processo número 06383/2013. Artigo 5º. Fica aberto na Contadoria Municipal um crédito adicional suplementar no valor de R$ 653 mil, o qual terá a seguinte classificação orçamentária: órgão: Prefeitura Municipal, Unidade de Educação e Cultura. Obras e instalações, R$ 653 mil. Artigo 6º. Os recursos necessários à execução do artigo 4º desta lei decorrerão dos constantes do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2º, da Lei nº 4.320/64, especialmente os provenientes de excesso de arrecadação, recursos de convênio com o governo estadual, através da Secretaria do Estado de Educação, processo número 06383/2013. Artigo 7º. O presente crédito especial está em conformidade às orientações do Plano Plurianual do Investimento PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e da Lei Orçamentária Anual LOA, em atendimento ao artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura do Município de Renópolis, em 20 de março de 2020, José Ferreira de Oliveira Neto, Prefeito Municipal. Mensagem número 007/2020, projeto de lei número 007/2020. Senhor Presidente, capeados pelo presente, tenho a grata satisfação de encaminhar a esse Poder Legislativo o projeto de lei número 007/2020, que autoriza o Poder Executivo, autorizado a abrir créditos especiais e suplementação para dotações que se especifica. Os créditos especiais e suplementar, ora apresentado à apreciação dessa Casa de Leis, são necessários para a conclusão das obras da creche escola em construção no nosso município. O valor previsto no artigo 1º foi necessário devido à atualização da planilha orçamentária da obra e serão obtidos com a redução de dotações previstas no artigo 2º. O valor previsto no artigo 3º é necessário para a aquisição dos equipamentos que serão utilizados na creche escola, por força do convênio, e serão adquiridos na penúltima etapa da obra. O valor previsto no artigo 5º trata-se do valor não utilizado no exercício de 2019, quando ocorreu a rescisão contratual com a empresa que estava executando as obras. Assim, tratando-se de matéria de grande interesse, solicitamos que a mesma seja apreciada em regime de urgência, no prazo máximo de 45 dias, nos termos do artigo 107, inciso 1º, b, da Lei Orgânica do Município. Tendo assim expostos os fundamentos da nossa iniciativa, estando à disposição para informações adicionais que se façam necessárias, e contando com o respaldo dos nobres edis, a proposta, apresento cordiais saudações. Atenciosamente, José Ferreira de Oliveira Neto, Prefeito Municipal. Em votação única, votação simbólica, quórum de maioria simples para aprovação, projeto de lei número 007/2020, que diz: fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos especiais e suplementação para dotações específicas. Alguém querendo discuti-lo? Ninguém querendo discuti-lo, colocamos mesmo em votação. Votação simbólica, quórum de maioria simples.
Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos favoráveis. Explicação pessoal. Solicita a primeira secretária que faça a verificação de inscrições do livro competente. Senhor presidente, não encontra-se inscrito nenhum vereador na explicação pessoal. Comunicado. A Câmara Municipal de Rinópolis informa a toda a população que a Lei Municipal 1901/2019 implantou ouvidoria na Câmara Municipal de Rinópolis e, dessa forma, denúncias, reclamações, sugestões e elogios em relação ao Poder Legislativo e suas atribuições deverão ser apresentadas por este canal, no site da Câmara Municipal, na íntegra da lei que criou a ouvidoria e a forma de funcionamento. Informamos ainda que a ouvidoria está em pleno funcionamento. Deixamos claro ainda que a instituição da ouvidoria é uma exigência da Lei Federal 13.460/2017 e também uma determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Qualquer dúvida que tenham em relação à ouvidoria, é só procurar a Câmara e o ouvidor terá o maior prazer de atendê-los. As dúvidas e solicitações também devem ser encaminhadas via e-mail. A ouvidoria da Câmara Municipal de Rinópolis é SP-Gov.br ou pelo telefone 018-3583-1196 ou o telefone 018-3583-1067. Encerramento. Convoco desde já os senhores vereadores para a 6ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Rinópolis, que será realizada na data de 27 de abril de 2020, às 20 horas, no plenário da Câmara Municipal de Rinópolis. Nada mais havendo a tratar, esta presidência agradece a presença de todos e deseja uma boa noite e dá por encerrada a presente sessão. O azul do horizonte, o verde dos teus cafezais.